Hoje eu vou revelar para você 5 fundos imobiliários que você pode comprar simplesmente de olhos fechados, tá? Fundos de extrema qualidade para você adicionar à sua carteira de investimentos, quem sabe ainda hoje, começando aqui com o KNCR11, que é um fundo de papel, né, barra rendimentos imobiliários, né, um fundo que custa hoje aqui R$ 104 por cota, né, com uma mínima de 96 e uma máxima de 105 nas últimas 52 semanas, um dividendo acumulado de 11,86%, né, e basicamente em um momento de alta, né, ele está aqui subindo o seu preço de cota. Mas por que o KNCR11 é tão interessante assim, sendo um fundo de papel que inclusive teve uma redução no seu dividendo, né? Pegando os números aqui do fundo, como mais de 354 mil cotistas, né? Mais de 13 milhões de liquidez diária, que é uma excelente liquidez diária, né? Um peso VP levemente valorizado de 1,03, né? Com um patrimonial aqui de 101,24, né? Ele está um pouquinho acima, né, do valor que ele deveria estar aqui, valor justo por esse fundo imobiliário, mas o que interessa está aqui embaixo, né? A distribuição de dividendos dele, ela teve, claro, uma queda aqui durante a pandemia, né? Ele voltou a subir, teve uma alta no ano passado e teve uma leve correção agora em 2024. Leonan, por que isso aconteceu com o KNCR11? Basicamente, os papéis do KNCR11 são atrelados ao CDI. Com os cortes recentes na taxa Selic, nós tivemos um impacto sim na distribuição de dividendos do KNCR11. Porém, o nosso cenário atual em relação à Selic ele está mudando, né? Nós temos aí possíveis altas, inclusive, em relação à Selic, e também teremos altas em relação ao IPCA, ou seja, fundos de papel tendem aí a pagar maiores dividendos e consecutivamente devem se valorizar cada vez mais ao longo dos próximos meses, inclusive em 2025. Então o KNCR11 ele acaba se tornando uma boa pedida dentro do mercado hoje, né? Com toda a qualidade de um fundo da Quineia que ele apresenta, né, que é uma excelente gestora também, ele chama muita atenção e sim pode ser um futuro integrante da sua carteira de fundos imobiliários. Então temos aqui os CRIs, né, na sua carteira hoje, né, são vários CRIs de qualidade. E aqui no relatório gerencial dele você encontra mais informações. Como sempre, eu recomendo você analisar o relatório gerencial, que você encontra mais informações sobre o fundo de modo geral e aqui mais alguns posicionamentos da gestora, que é a Quineia, tá? E descendo aqui você vai encontrar tanto os indexadores como o CDI, como já expliquei para você, né? E você tem uma tabela um pouco mais completa que está aqui abaixo. Essa tabela aqui você encontra que a maioria dos indexadores está aqui atrelado ao CDI, né? O CDI mais, tá? Então, com a alta da Selic, esse fundo vai pagar maiores dividendos, ou seja, vai trazer uma rentabilidade ainda maior para quem já é cotista e provavelmente a sua cota vai se valorizar. Aqui o segundo fundo imobiliário, é claro que é o MXRF11, né, que é um fundo extremamente conhecido aqui no Brasil, né? Ele basicamente tem sim muitos pontos positivos, inclusive ele é mais um fundo que vai se beneficiar do IPCA mais alto, da inflação mais alta, que nós vamos infelizmente encarar em 2025, já está claro esse cenário para os investidores, né? E ele também está com bons números, né? Aqui R$ 10,04 por cota, com uma mínima de 9,91, uma máxima de 10,90, muito alta, né? Com um dividendo acumulado acima de 12% ao ano, tá? Aqui ele está lateralizado, né? Com o seu preço, entre aspas, lateralizado aqui, né? E em relação ao preço dele, o preço do VP está levemente valorizado, que é algo comum para o MXRF11, historicamente comum, tá? Ele tem mais de 1 milhão e 100 cotistas, né? É uma quantidade gigantesca de cotistas, por isso que eu gosto da solidez do MXRF11 por parte, inclusive, do número de cotistas, né? Mas não só isso, nós temos uma ótima liquidez diária acima de 12 milhões de reais, descendo um pouco mais. Nós temos uma sólida distribuição de dividendos que estava mais alta em 2023 por conta aqui do IPCA um pouco mais elevado, teve uma redução agora em 2024 e deve voltar a subir em 2025 aqui. Então, prosseguindo aqui, nós temos, claro, a gestora, que é a XP, acompanhada simplesmente do BTG Pactual. Então, essa junção da administração do BTG Pactual com a XP como a gestora desse fundo imobiliário, nós temos simplesmente um dos fundos mais fortes e sólidos do Brasil, tá? Então, é muito interessante aqui
aqui essa aquisição para sua carteira, caso você ainda não tenha o MXRF11, né? Aqui temos o portfólio dele, ele é um fundo híbrido, então ele tem vários segmentos ali, desde outros fundos imobiliários, como imóveis e terrenos, e CRIs também, obviamente, que é uma forma dele se alavancar ainda mais, trazer maiores rendimentos para os seus cotistas, tá? E novamente o relatório gerencial dele, você vai encontrar mais informações caso você queira avaliar de maneira independente aqui o MXRF11. Temos aqui considerações sobre o fundo imobiliário, tá? O que ele está buscando aí nos próximos meses. É um fundo que busca a constante expansão e basicamente entregar o melhor resultado possível para os seus cotistas, tá? Então é a nossa segunda opção aqui, e a nossa terceira opção fica com o HGCR11, que é um outro fundo de recebíveis imobiliários. É um fundo extremamente sólido também, que conta com uma excelente gestora, que é a Pátria, né? Que eu vou mostrar um pouco mais adiante, tá? E com bons números, mais de 100 mil cotistas. Ele tem aqui mais de 2 milhões de reais de liquidez diária, é menor do que os outros apresentados, porém continua sendo uma boa liquidez diária, tá? Ele tem um caixa de 37 milhões, é um caixa menos robusto. O peso do VP dele está levemente valorizado, de 1,03, tá? Em relação à distribuição de dividendos, aqui nos últimos 5 anos, nós temos sim uma distribuição sólida após o período da pandemia. Isso aqui não deve ser considerado. Tivemos uma alta em 2022, ele se manteve bem no começo de 2023, teve uma queda e se manteve em baixa por enquanto agora em 2024, e deve voltar a subir em 2025 com a alta do IPCA da nossa inflação, tá? Então temos a administradora e gestora como a Plural aqui basicamente, e descendo um pouco mais temos aqui a evolução do patrimônio, o portfólio do fundo, com fundos aqui no seu portfólio, LCIs e CRIs também, tá? Aqui abaixo o relatório gerencial do mesmo, nós encontramos um pouco mais de informações aqui, né? Informações disponibilizadas pela sua gestora. Então essa aqui é a nossa terceira opção, fica com o HGCR11. Nossa quarta opção fica com o BTLG11, que é um grande fundo imobiliário que nós temos hoje no Brasil. É um fundo muito sólido, inclusive em relação à distribuição de dividendos, que eu vou mostrar para você, tá? Com um dividendo um pouco mais modesto, de 9,72%, com uma cota que está em 102,41. Lembrando que, quando nós falamos de fundos de logística e tijolo, o ideal é você não só considerar a distribuição de dividendos, que geralmente é menor do que fundos híbridos e de papel, mas também uma possível valorização em relação à sua cota. O BTLG11 já chegou numa máxima de R$ 132 por cota, né? E ele pode buscar com certeza essa máxima novamente. E entrando nos números do BTLG11, aqui nós temos mais de 345 mil cotistas, mais de 10 milhões de liquidez média diária, né? Um caixa muito grande aqui, de 1,84 bilhões de reais. Ele deve realizar algumas aquisições muito em breve. Ele está com P sobre VP descontado de 0,98, né? Ele deveria estar custando R$ 104,53, porém está custando R$ 102,41 por cota, tá? Aqui a distribuição de dividendos dele, que é basicamente blocos, né? Você tem blocos aqui de distribuição de dividendos, ele quase não oscila, então ele é um fundo para basicamente estabilizar a sua carteira de fundos imobiliários. Ele serve como uma base bem sólida para a sua carteira, tá? Descendo um pouco mais, nós temos aqui mais informações que ele é administrado pelo BTG Pactual, que é uma excelente equipe, né? Ele é um fundo categorizado pela Ambima como híbrido, porém também ele é um tipo de renda, tá? Ele é categorizado como tipo de renda, tá? Porém, entretanto, todavia, a maior exposição que esse fundo tem hoje está em imóveis de logística, tá? Inclusive, ele tem uma excelente distribuição regional aqui, com imóveis em São Paulo, você tem também Fortaleza, você tem aqui imóveis em Ribeirão Preto, aqui em Santa Luzia, né? Em vários locais você tem aí vários imóveis do BTLG11, e os contratos aqui contam com prazos muito bons, né? Inclusive a maioria dos contratos está acima de 36 meses aqui em relação ao BTLG11. Descendo um pouco mais, nós temos aqui o relatório gerencial do mesmo, né? E clicando sobre ele, nós temos aqui mais informações sobre o BTLG11, que é um outro fundo imobiliário que tende a se beneficiar com a alta do IPCA e também com a alta do IGPM, tá? Aqui, ó, os indexadores dele, ó, como 90% IPCA e 10% o IGPM, tá? Então, ele é um fundo que ele tende a se valorizar com uma possível e praticamente inevitável alta da inflação, e fica aqui com a nossa quarta posição, tá? E o nosso quinto fundo imobiliário para você comprar de olhos fechados é o XPML11.
SPM-11, um fundo de shopping, né, um pouco diferente dos demais aí. Ele tem um dividendo de 9,43, está custando R$ 113,21, já chegou aqui em R$ 145 antes da pandemia, né, que foi nesse período aqui, tá? E agora ele está em 113. Então, ele tem ainda muito que possivelmente alcançar nos próximos meses, tá? É um fundo que tem mais de 12 milhões de liquidez média diária, mais de 475 mil cotistas, um caixa gigantesco também de 2,58 bilhões de reais, né? Ele está com o P/VP levemente valorizado de 1,02 aqui, né? E continuando aqui, nós temos a distribuição de dividendos dele, que também vem ganhando cada vez mais força ao passar dos últimos meses. Até em 2024 ele teve uma alta aqui, e uma das influências dessa alta é porque o benchmark desse fundo imobiliário é o IPCA mais 6%. Então eles buscam aí render acima do IPCA mais 6%. Ah, Leonan, a inflação em 2025 foi de 7%, por exemplo. Então esse fundo imobiliário ele vai render aproximadamente acima de 13% para você, chegando em 14%, 15% ao ano, até mesmo contando com a distribuição de dividendos mais a valorização das cotas, tá? Descendo um pouco mais, nós temos aqui, claro, o administrador e gestor, que é a XP, é um fundo de shopping com gestão ativa, só invisto em fundos de gestão ativa e só indicaria também esse tipo de fundo imobiliário para qualquer investidor, seja você iniciante ou não, tá? Descendo um pouco mais, nós temos aqui o portfólio do mesmo, que é muito diversificado, né? É um portfólio bem robusto, tá? Com vários tipos de contratos e vários vencimentos distintos, né? Entre 33 a 36 meses, 21 a 24, 3 a 6, que é uma quantidade bem pequena, né? E assim em diante, vários indexadores aqui, mas majoritariamente o IGPM, temos o IGPM-DI, temos o INCC, um pouquinho aqui de IPCA, né? E temos também um pouco mais de INPC, tá bom? E aqui nós temos a distribuição regional dele por estado, né? Temos São Paulo, Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e assim em diante, né? E vários outros ativos. Ele é quase ali um fundo híbrido, mas majoritariamente ele é focado ali em shoppings, tá? E quando você vem no relatório gerencial, você percebe porque que ele é um excelente fundo imobiliário, porque o portfólio dele é muito bem recheado, tá? Você tem um dos melhores shoppings do Brasil disponíveis aqui no portfólio do XPML11. Então, por isso que chama tanto a atenção de vários e vários investidores e por isso que ele é um fundo muito sólido e estrategicamente bom para a sua carteira de fundos imobiliários, na minha opinião, tá? Então, você pode analisar todo o relatório gerencial dele, analisar os imóveis, como está funcionando a administração do fundo e qual é o foco para o futuro do mesmo, tá? Então, leia o relatório gerencial para você que vai investir no XPML11 e eu tenho um presentinho para você aqui antes de encerrar o vídeo, que é um guia completo aí para você saber e aprender ainda mais sobre o mercado de fundos imobiliários. Vou deixar na descrição, é o primeiro link aí. O segundo link é o link do meu curso completo sobre fundos imobiliários, que eu ensino você do básico até o avançado, desde como você encontrar bons fundos imobiliários, como avaliar os mesmos, né? E ainda você conta com um grupo exclusivo para os alunos para tirar dúvidas e também ficar por dentro das principais novidades do mercado de fundos imobiliários. Vale a pena você conferir esse guia aqui e também o curso completo, e tem um presente ainda, mais um presente ao final desse guia. Eu vou deixar a surpresa, basta clicar aí, é gratuito, só entrar aqui, baixar ou até mesmo ler aqui mesmo no Google Drive, tá bom? Um grande abraço para você, se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse e comente aqui abaixo a sua opinião. Valeu a pena chegar até aqui? Valeu a pena você conferir esses 5 fundos imobiliários que você pode comprar de olhos fechados, né? Que são fundos sólidos, né? Que vão entregar para você uma boa rentabilidade, ao mesmo tempo um equilíbrio ali, com uma boa segurança por conta do seu portfólio robusto e também da sua gestão de qualidade. Então, um grande abraço para você, aguardo você em um próximo vídeo, uma próxima aula. Até mais e bons lucros para você!